Hello students, how are you? Esse então é o nosso segundo vídeo, respondendo a comentários de vocês, as dúvidas de vocês que vocês nos encaminharam via chat, das aulas ao vivo 1 e 2, ok? Então vou continuar lendo alguns comentários e comentando, resolvendo eventuais dúvidas que apareçam aqui, tá bom? Então, dúvida da Tayane Ferreira Reis, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Teacher, participle é o verbo com terminação em ing? A terceira coluna, utilizada com o present perfect, por exemplo, também se chama participle. Essas duas construções têm o mesmo nome? Tayane, essa dúvida, eu vou gravar um vídeo especial para saná-la, né, de uma maneira mais aprofundada. Mas a proposta desses vídeos que eu estou gravando agora, né, desse vídeo que é um pouco mais informal, é procurar sanar essas dúvidas de maneira mais rápida, mais pontual. Então, assim, existe o present, falando de participle, tá, Tayane? Né, para todos vocês que estão com essa dúvida. Existe o present participle e o past participle na língua inglesa. O present participle também é conhecido como gerund, que é o gerúndio, que é a terminação ing, tá? E o past participle, sim, é a terceira coluna que nós usamos com o present perfect, tá bom? Então, existe o present participle, terminação ing, e o past participle, que é o que eu uso com present perfect, past perfect, nas construções com voz passiva também, certo? Então, não é o mesmo nome, embora as duas se chamem participle ou participle, existe o present participle e o past participle, que a gente tem que diferenciar, tá bom? Eles têm funções diferentes. Andrea Ferrarini, de Brasília, pergunta, o verbo, eu vou ler do jeito que você escreveu, tá, Andrea? Daí eu vou fazer uma correçãozinha já básica, porque eu tô aqui para isso, né? O verbo to can pode ter função do verbo saber, capacidade de. Então, só uma correçãozinha básica aqui. O verbo can, ele não vai ter esse infinitivo to can, tá? A gente fala to be, to go, to walk, to eat, to talk, mas com o can não tem essa construção no infinitivo, ele é um verbo especial. Ele é um modal verb, então vai ser simplesmente can. Qual que é o infinitivo de can? Não é to can, é simplesmente can, tá? E sim, ele pode ter essa função de saber nesse sentido que você falou, ter capacidade de. Então, se eu falo assim, I can play the piano. Então, eu posso tocar o piano, eu consigo, eu sei tocar piano, ok? Então, perfeito, tem sim esse sentido, tá bom? Maurílio Alves dos Santos, de Osasco, São Paulo, pergunta: what's the difference between the article a or a and the numeral one in a phrase? I am confused about them when they are applied in a phrase. Ok. O Maurílio, então, ele pergunta qual que é a diferença, students, do artigo indefinido a ou an e do numeral quando está aplicado em uma frase. Basicamente, Maurílio, nenhuma. Só que às vezes a gente quer dar ênfase à quantidade. Se eu quero dar ênfase à quantidade, que é mesmo, então eu uso one. E o artigo é quando você... I am a teacher, por exemplo. Eu sou uma professora. Eu sou professora. Eu não quero dizer assim, eu sou uma professora. Eu sou uma professora só. Né? A não ser que eu esteja muito brava com meus alunos, eles estejam assim ao redor de mim, todos fazendo várias perguntas ao mesmo tempo e eu esteja perturbada, esteja brava ou enfim, né, eu não esteja gostando da situação e eu falaria assim, I am one teacher, tipo, I am just one teacher, não consigo dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Mas normalmente o que eu falo? I'm a teacher, eu sou uma professora, eu sou professora, ok? Então, a diferença vai ser essa. Quando você precisa dar, basicamente significa uma, né, a quantidade, mas quando você quer dar ênfase em quantidade mesmo, aí você deve usar o numeral, então, one, tá bom? Marcos Elias, aqui não é uma pergunta de língua inglesa, é sobre ensino, peraí.
Ok. Marcos Elias Valentim dos Santos, de São Francisco do Sul. Eu sempre sorrio quando eu falo o nome dessa cidade. O método usado nas escolas é válido, mesmo que seja um aprendizado aleatório? Marcos, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Eu acho que você se refere talvez à escola regular, à escola pública, não sei. Ou enfim, é o inglês que é ensinado no ensino fundamental, no ensino médio, e é colocado como um aprendizado aleatório. Eu precisaria ter mais informação sobre o que você realmente precisa saber, mas se é isso mesmo, se você está falando do inglês ensinado, né, nas escolas regulares, ensino fundamental e médio, talvez, eu não estou dizendo que nesses contextos não haja problemas, há sim problemas no ensino da língua inglesa nesses contextos, mas há problemas, mas há também muitas coisas interessantes, muitas coisas que funcionam muito bem. Eu não sei o que você quer dizer com um aprendizado aleatório, talvez professores que não seguem exatamente um padrão de conteúdo, uma sequência de conteúdo, mas nós precisamos lembrar de toda forma que, embora eu reconheça, sim, né, que haja inúmeros problemas com o ensino de língua inglesa dentro das escolas, de maneira geral, mas a gente tem que lembrar que a língua inglesa na escola, ela não está formando um falante de língua inglesa, pelo menos não aqui no Brasil, não é esse o propósito. Lógico, se a gente conseguir formar o falante, conseguir formar um bom leitor de língua inglesa, sim, esse é um dos objetivos, só que nós temos outras coisas aí dentro da sala de aula que a gente precisa lembrar. A questão, se você for ver, se você for ler, né, mais a fundo os documentos oficiais, né, que regem o ensino do Brasil, há muito mais que a língua. Você vai ensinar a língua para formar o cidadão. Então, talvez essa aleatoriedade seja um pouco dessa mistura, digamos assim, de conteúdos, de questões interdisciplinares que nós temos que dar conta enquanto professores de língua inglesa nesses contextos, certo? Mas eu sugiro talvez, né, se você quiser, assim, se eu não tiver respondido a sua pergunta, né, satisfatoriamente, envia de novo a pergunta pra gente, mas aí você, assim, seja mais específico. O que é, por exemplo, a quais escolas você está se referindo e o que você considera um aprendizado aleatório, para que eu possa responder a sua pergunta de forma mais objetiva, mais pontual, tá bom? Obrigada por ter enviado a dúvida. Patrícia Dourado de Moura, de São Paulo. Ela diz: na parte do Connor, por exemplo, eu já vi como sobrenome, mas para mim como nome não é comum. Então eu erraria em uma atividade colocando he ou she. Sabe-se alguma lista ou conteúdo que mostram esses nomes como male ou female, se é homônimo, sem gênero específico? Alisson no Brasil é homem, já nos Estados Unidos pode não ser. Não sei se consegui expressar bem minha dúvida. Conseguiu sim, Patrícia. Você estava se referindo à atividade da aula 2, né? Que aparecia ali o Connor como um nome. Bom, explicando, eu considero Connor como um nome masculino. Não sei se vocês conhecem a série Thomas and Friends. Thomas e seus amigos tem um personagem que chama Connor, que é um trem, né? Amigo do Thomas, inclusive. E eu, por conta dos meus filhos, eu assisto essa série. Então, Connor para mim é um nome masculino. Eu não sei te dizer agora de imediato se existe, né, se há mulheres que se chamam Connor. Tem sim também como sobrenome. E realmente há muitos nomes, por exemplo, Kelly, que para nós é óbvio que é um nome feminino, pode ser também um nome masculino, né, na língua inglesa. A lista, assim, na internet, se você procurar, vai dizer, né, que o nome é masculino ou feminino, mas na língua inglesa tem muitos nomes, assim, grande parte dos nomes você pode usar tanto para masculino como para feminino. O que né, se você coloca assim, se fosse uma atividade para substituir Connor por he ou she, eu possivelmente erraria. Se um professor fizer isso, ele vai estar sendo um pouco injusto, né? Colocando um nome assim, então, né? Na verdade é um nome incomum.
Quando a gente faz esse tipo de exercício, agora eu estou falando de professores de professora para professores ou futuro professores, que seja, quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente tem que deixar bem claro para o aluno. Então, se você errasse um exercício desse, você teria direito a ter a questão anulada, por exemplo. Agora, há nomes sim que a gente sabe, né? Por exemplo, Mary. Mary, obviamente, né, é feminino. Mas quando Aline, né, professora Aline, quando eu proponho um exercício desse tipo, normalmente eu não vou por um nome, né, que não seja óbvio, que é masculino ou feminino, ou eu prefiro usar expressões que acrescentem vocabulário para vocês. Então, né, para o aluno em geral. My daughter, my son, my husband, que aí você vai saber se é he ou she, certo? Bom, 10 minutos de vídeo, students, eu vou parar por aqui, né? Eu vou fazer esses vídeos mais fracionados para que vocês tenham tempo, né, de assisti-los por completo, né? Mesmo que você tenha pouco tempo, 10 minutinhos você para, assiste e tem essas dúvidas resolvidas, tá bom? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Thank you very much. Bye, bye.